Oi, amigas! Hoje vamos falar sobre uma coisinha que está me incomodando como pessoa e vai ser mais ou menos um desabafo esse vídeo, então vamos lá. Gente, eu vou começar atualizando vocês. No início desse ano, eu não estipulei metas, eu não estipulei nada para esse ano, só que ao longo do ano, eu fui querendo ter algumas coisas, sabe? Adquirir algumas coisas. Uma delas é melhorar o meu estado de saúde, melhorar meu corpo, sabe? Tentar fazer mais exercício físico. Só que assim, gente, tem um probleminha. Eu tenho muita dificuldade de fazer exercício físico porque eu tenho uma certa falta de ferro e eu fico muito fraca quando eu vou fazer algum tipo de exercício. E isso dificulta. Então, às vezes dá um desânimo, às vezes dá uma fraqueza. Só que fazem quase 10 dias que eu tô treinando. Tipo assim, eu senti uma melhora, sabe, na minha qualidade de vida. Eu tô começando a beber mais água, eu tô começando a me alimentar melhor, tentar me alimentar melhor. E, porque assim, gente, eu sou uma formiguinha. Eu amo comer doce. Eu não consigo eliminar doce na minha vida e eu não vou eliminar doce da minha vida. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho medo de engordar demais porque eu como muito doce e eu como poucos alimentos que têm realmente proteína, vitaminas. Gente, eu baixei um aplicativo que é muito fofinho, que ele basicamente você coloca suas metas para sua semana. Aí tem os dias da semana, segunda, terça, quarta. Aí você coloca no dia todas as coisas que você quer fazer naquele dia, mas também não precisa colocar literalmente tudo, porque se você não cumprir, você vai ficar frustrada. Aí eu coloco umas coisas tipo bem minimalistas, sabe? Por exemplo, canal, sabe? Gravar vídeo pro canal, porque eu comecei a gravar mais pra vocês. Aí, por exemplo, fazer treino de abdômen, fazer treino de perna, tipo umas coisas mais específicas. Eu treino, eu vou pulando cada dia da semana. Um dia eu treino perna, outro dia eu treino abdômen, entendeu? Dentro desses treinos, eu não treino só aquela região. Eu faço um treino geral, só que mais focado naquela região, entendeu? Pra não falar, você deveria estar treinando o corpo inteiro e tal. Só que, gente, ultimamente, eu tô tendo tanta dificuldade pra continuar treinando. Eu tô começando a passar mal durante o treino. E, tipo assim, eu continuo treinando, sabe? Mas eu tô me sentindo mal. E aí, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu continuo treinando, eu só simplesmente paro de treinar e fico sem as minhas metas. Porque, assim, se for uma coisa que tá prejudicando na minha saúde, se eu parar de fazer, eu também vou prejudicar na minha saúde. Então eu tô num problema bem, né? Ô, gente, eu confesso pra vocês que eu tenho muita dificuldade em cumprir as minhas metas, porque do ano passado pra trás, desde a pandemia, eu comecei a procrastinar tanto, mas tanto. Eu sempre fui uma pessoa bem disciplinada, sabe? Eu fazia as coisas mesmo, eu estipulava isso, fazia e ainda tinha os resultados. Só que depois da pandemia eu comecei a me. Gente, eu comecei a relaxar. Até pra estudar eu não estudava, gente. Porque, tipo assim, era aula online e a gente não precisava se esforçar. Era só a gente pesquisar lá no Google a resposta das coisas. A gente fazia a prova online, a gente pesquisava a prova inteira no Google. Então, gente, a gente parou meio que de se esforçar. Então eu comecei a ter muita dificuldade pra focar nas coisas que eu queria, pra focar nas minhas metas. E, tipo assim, pra eu conseguir isso de volta, foi muito difícil, que eu tô tentando até esse ano. Só que do ano passado, meu Deus, do ano passado pra cá, eu fui evoluindo demais. E eu quero deixar de conselho pra vocês. Quando vier a preguiça, quando vier o sentimento de procrastinação, que você pensar, não, depois eu faço isso. Pensa assim. Eu sei que vocês talvez vão ter muita dificuldade, porque eu também tenho. Não é simples desse jeito. Porque se fosse ninguém ia procrastinar. Mas você tem que pensar, quem manda em mim? Eu ou os meus pensamentos intrusivos do meu cérebro? Você tem que esquecer o que seu cérebro pensa, porque ele vai fazer de tudo pra te manter numa zona de conforto. E pra você sair dessa zona de conforto, você vai simplesmente ignorar seu cérebro. Então, tipo, você tá no seu quarto, você chegou da escola, tá cansada, você vai chegar a descansar. Só que quando você descansar, você vai ficar com uma preguicinha. Aí você, acho que eu vou ver uma série, acho que eu vou ficar no Instagram. Gente, você vai pensar assim. Na verdade, você nem vai pensar, você só vai pegar, você nem vai ouvir o que sua cabeça tá falando, vai levantar da sua cama e vai
começar a fazer o que você ia fazer. Se você for estudar, você vai estudar. Se você for treinar, você vai treinar. Se você for pra algum lugar que seja complicado pra você, você vai fazer e não vai questionar. Porque se você começar a pensar demais, você não vai querer fazer. Então é basicamente isso que tá me ajudando. Por exemplo, eu não gosto muito de beber água. Só que aí, uma coisa que eu comecei a fazer, eu deixei a garrafinha bem aqui pertinho de mim. Toda vez eu vou lá, toda vez que eu olho pra essa garrafa e vejo que ela tá vazia, eu vou, encho a garrafa e bebo o máximo que eu consigo beber. Porque se você beber demais, porque seu corpo não tá acostumado, você vai sentir muito enjoo e você vai acabar sentindo ânsia e não vai querer beber a água. E você vai ficar traumatizado em beber água. Então bebe aos pouquinhos, o tanto que o seu corpo aguenta, assim. Gente, aí eu tô bebendo, tipo, muita água, sabe? E coisa que eu não fazia antes, que, tipo, eu não fico pensando, será que bebo ou não? Não, gente, quanto mais você pensa se você faz uma coisa ou não, menos você vai fazer. E é nisso que a gente cai no erro da procrastinação, quando a gente começa a pensar demais no que a gente vai fazer. Então, tipo assim, graças a isso, eu comecei a beber mais de 1 litro de água. Porque eu não bebia nem 1 litro, eu não bebia nem 500 ml. Tinha dias, gente, que eu não bebia uma gota de água, eu tava sobrevivendo à base da minha alimentação com água, entendeu? Tem água na comida. Então, eu comecei a aderir essas coisas, tipo assim, comecei a beber mais água, comecei a fazer exercícios, graças a esse pensamento. Gente, se vocês tiverem muita dificuldade, pense lá no início que vocês decidiram as metas, o motivo pela qual você quer aquela meta, tipo assim, nossa, eu tenho que treinar, que preguiça. Ah, não, mas lá no passado eu disse que eu ia ficar com um corpo tal, então eu vou treinar pra ficar com esse corpo, porque se eu não treinar, eu não vou conseguir ficar com esse corpo. Então é assim que você vai, tipo, tendo vontade, sabe? Outro conselho também que eu dou pra vocês. Sempre que você for fazer alguma coisa muito chata, eu já falei isso em outro vídeo, mas vou falar agora de novo. Sempre que você for fazer uma coisa muito chata, faz algo que dê dopamina pro seu cérebro, porque aí você vai começar a gostar de fazer aquilo. Então, por exemplo, eu gosto de treinar ouvindo música autona, não no fone, tá, gente? Porque senão você vai ficar surdo. Mas, tipo, coloca no seu celular, numa caixa de som, no computador, se você tiver. Não sei, gente, na TV. Vocês não veem que a academia tem música, essas coisas e tudo? Porque isso anima as pessoas, sabe? Porque uma coisa também que dá impulso pra uma pessoa fazer uma coisa é os sentimentos, as emoções. Quando você coloca uma música, automaticamente você vai sentir as emoções. Principalmente se a música for animada. Você vai começar a ter um impulso pro seu cérebro pra você fazer uma coisa mais complicada, porque a música é animada. Isso vai dar dopamina pro seu cérebro e você vai ficar com mais estímulo pra conseguir treinar. Quando você for estudar, eu indico que você coloque uma música mais clássica, uma música mais leve, uma coisa bem mais de boa, sabe? Pra não desfocar o seu cérebro. Isso se você tiver condições de estudar ouvindo música, porque tem pessoas que não conseguem se concentrar. Então é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uns conselhos, uns desabafos tudo junto. Espero que vocês tenham gostado. Não desistam das suas metas. Eu espero que vocês consigam as suas metas, assim como eu tô tentando conseguir as minhas, sabe? Uma coisa que vocês têm muita vontade de fazer, autocuidado com o corpo. Gente, cuida no corpo de vocês, da aparência de vocês, porque quanto mais vocês cuidam da aparência de vocês, mas vocês se sentem bem, gente. E não é só cuidar, tipo, eu vou ficar bonita. É cuidar de coisas mínimas. Coisas que fazem você se sentir mais leve, sabe? Mais limpa, mais clean, entendeu? E é isso, amigas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau.